dando continuidade aqui, amados. Lemos no anterior ali o versículo 28, porque a lei constitui o sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre, Jesus Cristo. Então lá nós voltando no passado, até nos textos que já nós lemos, em Gênesis 14, 18, Abraão oferece o dízimo de tudo, os despojos referente à guerra que tinha resgatado seu sobrinho Ló, a Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém. Ele é abençoado pelo maior. Dá o dízimo de forma voluntária, não tinha lei ainda que dissesse que ele deveria fazer isto. Foi um ato voluntário, único na vida de Abraão. A outra questão é Gênesis 28 e 22, quando Jacó, antes do versículo 22, tem um sonho e uma escada que sobe do céu, e anjo sobe e desce, e ele pega e acorda e diz: esse lugar é terrível, se não é esse lugar, se não fosse aqui, é somente por causa da presença de Deus. Então aqui a casa do Senhor é Betel. Unge a pedra que era o travesseiro dele com um azeite, derrama e diz, e faz um propósito, que certamente tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo para o Senhor. Diz que passou muito tempo ali e nunca deu, porque era um propósito dele, não era uma lei. Ele estava fazendo um voto, um voluntário, não era uma imposição, era uma coisa dele. Era um linguajar dele para com Deus, né? Porque hoje você sabe que Deus não precisa de dinheiro de forma alguma. O que tu dá é a doação do teu coração, da tua atitude voluntária, é o amor que tu tem na tua vida, que tu recebeu por Cristo, por morte de cruz, ressurreição, vida eterna, amor, bondade, misericórdia, todas essas coisas que nós já falamos nos outros vídeos. Então a lei foi instituída ali em Levítico, capítulo 27, verso 30 a seguir, sobre a questão dos dízimos, né, que toda aquela plantação, toda aquela produção, a 10ª parte era para ser dado a Deus segundo a lei mosaica. Depois, em Números 18, 21, a seguir, fala sobre a tribo de Levi, que deveria resgatar esse dízimo das outras tribos, ou as tribos trouxessem essa parte, da 10ª parte da produção deles, para aos levitas. Em João 19:30, que nós já mencionamos no outro vídeo, quando Jesus na cruz do Calvário diz: está consumado, a palavra tetestelai é a palavra grega. Não temos suficientes informações da sequência das últimas palavras, mas Lucas 23:46 relata alguma coisa concernente o diálogo de Cristo, e também em Mateus 27:51 e 52, que ele também entrega o Espírito a Deus e o véu do templo se rasga de cima a baixo. Está pago, essa dívida que toda a humanidade tinha aqui, que fala que porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitava, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque isso se fez uma vez só, oferecendo-se a si mesmo. Então era uma tradição, era uma questão humana, né? Para uma maneira do homem chegar até Deus, era a expressão do homem na época. Mas isso passou quando Cristo chega, e ele, em sacrifício de cruz, ali, ele paga todas as nossas dívidas, todo o nosso pecado. Esta lei que estava cimentada, que no Monte Sinai foi dado, Paulo explica isso aí em Colossenses 2, 13 e 14. Vou ler aqui: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constatava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-no inteiramente, encravando-o na cruz. É difícil de entender que nós estamos agora no tempo da graça, no tempo da dispensação da fé, no tempo da nova aliança, e que essas coisas já passaram. E já falamos ontem em referência a Mateus 23,
e 23, que alguns usam esse argumento que Jesus estava falando de dízimo para eles, que Jesus ali ainda não tinha instituído a igreja. Ele estava dizendo: vocês que estão dentro de uma lei, porque Jesus também judeu era, no sentido da da tradição de José, que era da tribo de Judá. Então judeu ele era, né, da linhagem judaica. Mas no contexto de Melquisedeque, ele era um homem que não tinha genealogia, não tinha princípio, não tinha fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, mas terreno homem, Deus homem encarnado, Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus. Ele diz para os judeus, para não contradizer a lei mosaica, porque ainda não tinha consumado. Então vocês façam isso, mas não esqueçam das outras coisas que são as prioritárias: a fé, a misericórdia e a justiça. Tem alguém que poderá falar ainda a respeito de uma outra passagem que está em Mateus? Aqui a questão do tributo, vamos até ler, para não ficar nenhuma dúvida. Melquisedeque, Jesus é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele consumou a sua morte de cruz, quebrou toda aquela questão do sacrifício, de todas as questões do dízimo, que foi até Levi. Ali está dito, ó, até Levi, terminou ali, até Levi. E depois não há necessidade, porque aqui Jesus já tinha sido morto e já tinha ressuscitado. Então o autor aos Hebreus, que alguns dizem que é Paulo que escrevera, mas a gente não tem essa certeza, porque até hoje não foi revelado, até hoje não conseguiram realmente confirmar que foi. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, até Levi, cerrou-se. A tribo de Levi não existe mais. Então não tem por que ficar bitolado uma percentagem aí, como se Deus precisasse de dinheiro. A instituição que você está precisa, mas não é bitolado um valor de porcentagem. É de acordo com aquilo que tu tem vontade de dar, aquilo que toca no teu coração, de um ato voluntário com amor e sinceridade, tá? E pode dar muito mais que 10%, muito mais. Não fica, esquece essas questões de 10%. Possa dar e contribuir muito mais. Olha o nosso vídeo anterior que nós falamos sobre isso. A questão do tributo, para que não fique nada fora desse assunto, porque alguém poderá dizer, entrar com alguns questionamentos aqui e vamos falar sobre isso. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si, tramando como surpreenderiam a Jesus em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Passando uma seda aqui em Jesus. Segundo a verdade, sem ter importares com quer que seja, porque não olhes a aparência dos homens. Eles estavam falando as coisas verdade, mas na verdade estavam debochando, tirando uma onda com Cristo. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Eles são uns puxa-saco, né, do Império Romano. E na verdade estavam subjugados pelo Império Romano. Está perguntando: o que tu acha? Querendo pegar Cristo, uma armadilha. Jesus, porém, conhecendo a malícia do coração deles, né, dos pensamentos, já conhecia eles há tempo, esses fariseus hipócritas. Por que me experimentais, hipócritas? Opa! Mostrai-me falsos, né? Hipócrita é falso. Demagogo. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram uma moeda, um dinheiro. E ele lhes disse: de quem é esta esfinge e esta inscrição? Jesus sabia de quem era, mas estava perguntando para eles, para que eles dissessem. Eles disseram: é de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é dele, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aí eles colocam isso aqui como se tinha uma moeda com a esfinge de Deus, para dar para Deus. Novamente nós estamos falando que Deus não precisa de dinheiro. Não existia moeda e não existe moeda com a esfinge de Deus, porque Deus não é matéria, Deus é espírito.
E aqui ele está falando de bondade, misericórdia, mansidão, perdão, compaixão, amor, atos voluntários, solidariedade, falando de justiça. Jesus está falando isso aqui, dá para Deus o que é de Deus. O que Deus é? Deus é amor. Então, devolve para as pessoas, que tu vê Deus nas pessoas, devolve isso para as pessoas, que tu está fazendo o ato certo, sincero. E o que para o homem é uma moeda, dá para ele, então, paga o imposto. Entendeu? Entenderam? Deus abençoe. Estamos encerrando esse conteúdo. Esperamos que você tenha entendido, compreendido a razão e o propósito de não estar vinculado a uma questão de percentagem, mas possa sempre contribuir com muito mais, com sinceridade e amor, aonde tu estás, aonde tu andas, seja em casa, seja na rua, seja na sociedade, no trabalho ou na congregação que tu congrega, com sinceridade. Não seja manipulado, não seja subjugado. Jesus já quebrou esse jugo há muito tempo, tá? Creia nisso, viva Cristo, ame a pessoa com sinceridade, ou leia os evangelhos, peça a Deus oração, discernimento e entendimento e sabedoria que Ele concede. Não vá atrás de falsos, pessoas que subjugam, que ameaçam e que são corruptores. Deus abençoe. Estaremos falando de outros assuntos em outros vídeos. Nos acompanhe aí no nosso canal, que nós estamos aqui para ajudar e cooperar nessa graça, segundo a misericórdia de Deus que nos concedeu, do Evangelho de Cristo Jesus, a qual nós queremos esmiuçar todos os trechos para tirar todas as dúvidas e várias questões que são enfrentadas aí no dia a dia por pessoas que colocam julgos sobre as outras pessoas. Deus tenha misericórdia de todos nós. Deus vos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.